De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul, pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador, 1h56. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo na alma para o meu querido amigo Dr. Luciano Pérez, que é advogado, especialista em direito financeiro e também escritor. Hoje, excepcionalmente, ele não está conosco, pois está realizando uma série de exames de rotina. Todo começo de ano é sempre importante que a gente faça os nossos exames de rotina e não foi diferente. Ele está nos assistindo agora na casa dele, então tudo de bom, doutor. Felicidades para você e a gente te espera amanhã no nosso programa, viu? 1h57. Quem é que não gosta de viajar, não é mesmo? Todo mundo gosta, né? Tem gente que se programa, aí viaja sempre. Agora tem aqueles que fazem aquela viagem no supetão e aí pagam mais caro por tudo, terminam muitas vezes não fazendo, tirando o melhor proveito da viagem, porque foi feita no susto, né? Então, quando você se planeja, você tem mais possibilidades de tirar o melhor proveito da sua viagem. E para falar a respeito de como levar dinheiro em viagens, eu recebo em nosso programa, a cada 15 dias, e hoje ela já está aqui, a consultora em encantamento e experiência do cliente no ramo da hospitalidade, a Bruna Polo. Boa tarde, Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Fábio, um prazer estar de novo aqui com vocês. Vai ser um prazer falar mais um pouquinho de viagem. É isso mesmo. E aí, Bruna, como que a gente faz para levar dinheiro em viagem, né? Tem muitas pessoas que gostam de levar uma certa quantia em espécie, outras preferem pegar e recarregar um cartão, né, para que não passem do seu orçamento, do seu limite. Outras preferem levar em colar, em anel, aí é uma outra história. Aí é outra história que a gente pode até fazer um programa só para falar disso. Não é que eu vou adorar também, mas eu queria que você falasse pra gente. Olha, esse tema de como levar dinheiro, né, para viagem é super legal, é um tema que eu adoro falar, porque às vezes gera dúvida mesmo, né, gente? A gente tem aquela coisa de falar, bom, tô indo viajar, e aí, Bru, eu levo o quê? Eu levo em espécie, mas a espécie hoje em dia é perigoso, né? Super, a gente estava falando agora há pouco, o medo que a gente tem até de quem anda de bicicleta na rua. Exato, por mais que a gente fale, tá bom, não necessariamente a gente vai estar no Brasil, vamos para a Europa. Mesmo assim, eu acho que já está incumbido aí no brasileiro ter um pouco desse medo, né, gente? Por mais que a gente vai, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu já vi muitas histórias, imagino que você aí de casa também já tenha visto, de pessoas que andaram com dinheiro em espécie, deixaram no quarto do hotel, na mala, alguma coisa assim, e sumiu, perdeu. Sim. A gente nunca sabe, né? Então, existem algumas formas mais práticas que eu prefiro de levar dinheiro, tá? Então, a minha ideia hoje é trazer um pouco disso para vocês e deixar todo mundo muito à vontade, né? Então, como que eu faço? Normalmente, eu tenho um orçamento definido de viagem, então eu já sei quanto eu preciso levar para gastar lá em alimentação, em algum deslocamento, alguma compra que eu vou fazer. Eu separo quanto em espécie? Sempre 30% do valor. Tá? Então, se eu, por exemplo, eu vou levar R$1.000, eu quero usar R$1.000, R$300 eu vou levar em dinheiro mesmo no meu bolso. O restante eu não levo em dinheiro por medo, né? Por precaução. E outra, não só por isso. Eu acho que é muito mais fácil hoje em dia, está muito mais aceito hoje em dia cartão e outras formas até Pix, do que dinheiro. Né? O próprio Pix, exatamente, né? Então, hoje em dia, essa história da gente ficar andando com muita espécie, né, no bolso, não é mais tão acessível. Muitas vezes a gente não consegue troco, às vezes alguns estabelecimentos já nem estão aceitando mais quando são notas muito altas, então tem toda essa questão. Né? Até porque se a pessoa levar dinheiro em espécie, né, tem gente que já levou dinheiro na cueca e foi pega no Brasil. Não podemos nem mencionar quem, né? Mas tem de tudo quanto é jeito, né? Mas eu acho que é importante você falar isso. Sabe por quê, Bruna? Porque uma das coisas que eu aprendi com você aqui, nesse quadro, que é uma delícia, é que quando a gente termina indo viajar, a gente tem que se planejar. Quando você se planeja, você já termina indo viajar com a viagem paga. Exato. Então você já tem um dinheiro apenas para luxar, digamos assim. É isso, né? Então o que acontece? Você vai, por exemplo, para Natal. Então aí você quer andar de dunas. Quanto que custa hoje o passeio de dunas? R$150. Então você já sabe que R$150 para esse passeio você já vai gastar. Quanto você vai gastar de almoço? Vamos supor, R$200 você e a pessoa amada. Então você já tem ali uma noção daquilo, porque hoje tudo a gente pode consultar na internet na hora de fazer o roteiro. Exato. Que você sempre falou, Fábio, eu adoro fazer roteiros. Então eu acho bacana porque a gente já consegue saber quanto vai gastar da porta do hotel até tal lugar, já dá para fazer estimativa de custo ali do serviço de aplicativo, dá para fazer tudo. Isso facilita muito, né? Porque você fala, hoje em dia você procura
no Google, você consegue ver exatamente o prato que aquele restaurante oferece e o valor. Então, aquela história de falar, putz, eu não tenho noção de quanto eu vou gastar, hoje em dia já não dá mais, né? Antigamente, quando a gente não tinha esse acesso, a gente até falava, meu Deus, eu lembro quando eu era mais novinha, que meus pais foram para a Itália, e na época, enfim, eu devia ter, sei lá, uns 15 anos. Eles não sabiam aonde ir, o que ver, onde comer, o que comer, não tinha essa informação, né? Não tinha internet no celular, a gente não tinha essas facilidades. E olha o tanto que isso mudou, né, de uns tempos para cá. Então, nessa nossa nova geração, agora com esse acesso fácil, a gente consegue prever esses gastos. Então, Sem fica dúvida. muito mais tranquilo de você falar, bom, eu já sei mais ou menos, não precisa Tem uma ser previsão nada, né? de custo, né, dessa ida, desse passeio todo. Então, desse valor todo, vamos supor que eu fiz o orçamento ali e vou ter um custo estimado de R$ 3.500. Então, eu levo apenas 30% desse valor. Exato, 30% desse valor em espécie, tá? Que é o valor seguro até, porque às vezes tem lugares, um transporte, um ônibus, um deslocamento, seja no Brasil ou seja fora, a gente às vezes precisa ter um troco, alguma moeda mesmo, Sim. né? Às vezes até no aeroporto, quando a gente vai pedir um táxi, alguma coisa, nem todos aceitam cartão. Então, sempre bom, por questão de segurança mesmo, a gente levar em espécie, tá? Como que funcionam esses cartões pré-pagos, né? Porque tem muita gente que desconhece essa questão e ela é muito importante, inclusive, quando você faz viagens internacionais. Exato. Antigamente, quando eu fazia uma viagem internacional, provavelmente as pessoas já ouviram falar, tem um cartão específico que chamava Visa Travel Money, que é o VTM, que era o cartão mais usado. Ele era como se fosse um cartão de débito para a gente usar fora do país, né? Então, a gente ia, recarregava o cartão, ia em uma casa de câmbio, você colocava, por exemplo, eu quero levar R$3.000 no cartão. Ele convertia para a moeda do local, então esse cartão Legal. era em dólar ou em euro, ele convertia, e a gente usava fora, tá? Isso há um tempo atrás. Passado um tempo, começou a se cobrar um IOF sobre este tipo de cartão, assim como um cartão de crédito. Então, o que acontece? Hoje em dia, levar esse tipo de cartão de débito, que já não é mais considerado um cartão de débito, acaba não sendo vantajoso, porque a gente acaba pagando uma taxa de IOF que não vai fazer com que valha a pena, né? Então, o que eu recomendo? Quando a gente está falando de viagem nacional, é levar um pouco em espécie e um pouco no cartão de crédito, que hoje são as duas funções básicas, tá? Quando a gente fala de viagem internacional, aí a gente já entra em um outro patamar, né? Então, o que eu recomendo que seja feito? Existem as contas globais desses bancos digitais que abriram. Então, por exemplo, tem o C6 Bank, tem o Nomad, tem a Wise, são algumas das contas globais. São super simples de mexer, de movimentar e tem uma taxa muito reduzida, tá? Então, como que funciona? Eu vou dar o exemplo do C6 Bank, que é o que eu uso nas minhas viagens, mas tem gente que usa uma das outras e também adoram, então aí vai muito de cada um, né? A gente abre uma conta global no C6 Bank, é muito fácil, qualquer pessoa pode abrir. Tem uma taxinha pequena para abertura da conta, se eu não me engano é algo em torno de R$60, R$70, não é nada muito, muito absurdo. Você abre essa conta e aí você transfere um valor para lá, para a conta que você vai querer levar. Então, eles têm a opção de dólar e de euro. Então, são duas contas globais separadas. Eles mandam um cartão para sua casa que funciona como se fosse um cartão de débito mesmo, como esses que a gente usava antigamente. Mas na moeda que você escolheu. Na moeda que você escolheu. Então, vamos supor, a gente vai para a Europa, então eu vou abrir uma conta global em euro, no C6 Bank, e aí eu quero mandar uma determinada remessa de valor para lá. Então, por exemplo, Bru, eu vou mandar R$10.000, que é o valor que eu vou levar para gastar por lá, para fazer tudo que eu tenho para fazer. Como que funciona isso? Neste valor, a gente é taxado, tem uma taxa por remessa. Então, cada vez que a gente envia o valor para o banco, a gente é cobrado numa taxa. Quanto é essa taxa? No C6 Bank é 1,10%. Tá? Versus o cartão de crédito, que hoje o IOF está 5,38%. Misericórdia. Isso porque baixou, né, gente? Porque no fim do ano passado era 6,38. E aí baixou, então já deu uma boa melhorada. Mas você vê a diferença, né? O cartão de crédito, você tem aquilo. Você é taxado no IOF, você não tem certeza exata de quanto vai vir. Agora ainda que vem a data do dia da compra, mas antigamente era na época da fatura. Então você ficava naquela, meu Deus, eu não... rezando. Você não sabia se você rezava ou se você agradecia quando vinha, né? Sim. Então, é uma coisa que é mais incerta e você sabe que você vai ser taxado num valor mais alto, né? Então, essas contas globais desses bancos digitais, gente,
surgiram muito para revolucionar mesmo o mercado, porque é um processo fácil, a gente não precisa ir em agência, não precisa falar com gerente nem nada. Pelo aplicativo a gente faz tudo. Você consegue abrir a conta, você faz a remessa do envio. Então, se você vai mandar os 10 mil reais, vai Manda entrar... do seu banco nacional para esse banco. Exato. Ele já converte, você já sabe o valor de 1,10, 1,10, que é a taxa de remessa. E aí ele já te mostra quanto que está a cotação do dólar ou do euro hoje, né? Então, a minha recomendação, assim como a gente falou no último programa, quando eu vim, que a gente comentou de planejamento financeiro, é legal a gente ir fazendo essa transação um pouquinho por mês ou a cada 2 meses, porque você garante que você pegue a melhor cotação da moeda, né? Porque como tem uma variação cambial grande, às vezes de um mês para o outro cai ou sobe muito, a gente consegue chegar numa média de valor legal, né? Perfeito. Então, super fácil abrir essas contas. Se você estiver no exterior, por exemplo, Bru, eu estou no exterior e eu preciso de mais dinheiro, estou vendo que está acabando, eu acabei mandando uma quantia pequena para testar e me sentir confortável, você manda na hora do seu banco, cai super rápido, em algumas horas já está dentro da conta global e você passa no seu cartão como se fosse um cartão de débito fora. Maravilha. Tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 9 8384 1466. Pergunta na tela. Costumo levar dinheiro em papel para as viagens internacionais, mas fico com muito medo de ser assaltada. Não quero gastar no cartão e me prejudicar com as altas do dólar. O que é melhor? Quem pergunta é Isabela Monteiro, de Goiânia, Goiás. Legal, Isabela. Acho que aqui a melhor coisa é isso, né? O que eu estava falando. Levar em espécie realmente dá esse medo. Tem muita gente que já foi assaltado, que conhece um amigo, uma amiga que já foi assaltada. A melhor solução é você abrir essa conta global para você poder levar neste cartão da conta, que é uma forma muito mais segura. E aí você não tem esse problema da conversão, porque se você levar em espécie ou se você levar nesse cartão, a conversão no final vai ser praticamente a mesma. É praticamente só o valor realmente ali da moeda. A taxa é uma taxa muito baixa, é a taxa mais baixa que a gente tem no mercado hoje. Então, você não precisa ter aquela dor de cabeça da surpresa na fatura do cartão. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Me recomendaram colocar um pouco de dinheiro em cada mala. Não é de Brasília não, né? Bom, para evitar perdas e roubos, mas não sei se essa é a forma mais segura de levar dinheiro vivo. O que você recomenda fazer? Quem pergunta é a Raimunda Mota, de Cuiabá, Mato Grosso. Ótima pergunta, Raimunda. Adorei. A gente até pensou de onde poderia ser essas questões de dinheiro, mas assim, qual forma de transporte que eu recomendo, tá? Tem aquelas bolsinhas que a gente leva no corpo, é o que eu sempre faço. Então, normalmente até casa de câmbio, quando a gente vai trocar dinheiro, eles dão nessas bolsinhas. Brinde. É um brinde, né? Então, eu recomendo isso. A gente nunca leva muito dinheiro em espécie, né? Então, como são só 30% da quantia, vai dar um valor relativamente baixo, não vai ficar um volume de notas muito alto, nem nada assim. Então, eu sempre gosto de andar comigo. Eu não coloco em mala jamais. Então, assim, um pouco na carteira... Doleira, né? Na doleira, exato. Então, eu ponho um pouquinho na carteira, porque é sempre bom. Às vezes a gente precisa pegar um táxi ou, enfim, usar. A gente precisa de algo fácil. E o restante eu deixo sempre na doleira comigo. E aí, quando eu chego no hotel ou no destino da viagem, sempre no cofre, tá? Se a hospedagem não tem cofre, porque acontece, às vezes a gente fica em uma hospedagem que não tem, em um hostel ou algo assim, eu sempre indico deixar na mala trancada com cadeado. Porque é a forma mais segura que a gente tem hoje em dia de proteger realmente o dinheiro, tá? 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Qual é a quantia ideal para levar em viagens nacionais? Sempre fico com medo de gastar muito e acabo perdendo algumas oportunidades de aproveitar melhor o passeio. Quem pergunta é Bruno Osvaldo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Oi, Bruno, legal. Isso aqui, essa pergunta vai depender um pouco do destino, né? Porque existem destinos muito mais caros que outros. Se a gente for falar, por exemplo, hoje de Fernando de Noronha, que é um destino super caro aqui no Brasil, o valor que você vai levar para o dia não vai ser o mesmo que, por exemplo, se a gente for para Porto de Galinhas ou para algum destino na Bahia, que são destinos muito mais acessíveis, né?
Então, quando a gente fala de viagem para o exterior, eu gosto de pensar no número de $100, 100 euros ou 100 moedas no dia, tá? Quando a gente fala aqui no Brasil, eu não gosto de usar essa referência porque os preços aqui no Brasil são muito diferentes um para o outro. Oscilam, né? Oscilam demais. Então, eu particularmente faço uma pesquisa prévia daquele destino. Eu leio vários blogs, eu pesquiso bastante realmente, eu entro em alguns restaurantes ou em alguns lugares que eu quero visitar para me organizar e ver mais ou menos quanto eu acho que eu vou gastar por dia, né? Até porque varia muito. Às vezes, dependendo da viagem, a gente prefere economizar um pouco. Então, eu vou fazer basicamente uma refeição. Então, às vezes a gente fala, vou tomar um café da manhã no hotel e vou deixar para jantar à noite. Ao longo do dia, eu quero gastar menos com alguma refeição, né? Se você vai ou não, por exemplo, gastar ou fazer algumas compras. Então, isso vai depender um pouco desse destino, né, que você vai e do seu estilo mesmo de viajante, né? Qual o seu estilo de viajante? Então, minha dica é essa. Pesquisa um pouco mais do destino, leia alguns blogs, faz algumas pesquisas suas particulares para você chegar em um número médio que funcione por dia para você. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Gosto de me organizar com muita antecedência, mas imprevistos sempre acontecem. A reserva de emergência deve ser de quanto? Devo levar em dinheiro vivo? Quem pergunta é Estela Bernardes, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Legal, Estela. Essa pergunta até traz muito do que a gente falou no programa passado de planejamento financeiro. Quando a gente fala de dinheiro de reserva, eu particularmente gosto muito de pensar em um dinheiro de reserva geral, não só para viagens, tá? Falando realmente da vida como um todo. Eu acho importante a gente ter em torno de 10 a 20% do nosso patrimônio, do valor que a gente tem, para reserva. E aí, isso, claro, que vai incluir qualquer tipo de reserva. Uma emergência com uma viagem, às vezes pode acontecer algum acidente numa viagem, um problema médico, né? Como a gente falou do seguro viagem, que é super importante. Então, a gente chama essa reserva, tem o nome de colchão de liquidez. O valor ideal mesmo é a gente sempre manter isso de 10 a 20% da renda que a gente tem da família, da casa, né? Então, quando vou fazer uma viagem, eu uso essa mesma porcentagem para o valor da viagem, né? Então, se a gente está falando de uma viagem de R$10.000, eu normalmente deixo de 1.000 a 2.000 ali em stand-by, porque se acontecer uma emergência, eu sei que eu tenho esse dinheiro para me prevenir. Então, é um dinheiro que eu sempre conto em deixar um dinheiro para emergência, porque a gente nunca sabe, né? Maravilha. 2h13, eu não poderia deixar de comentar com você, Bruna, você que realmente trabalha com isso, sobre a prisão, né, da quadrilha no aeroporto de Guarulhos, que trocava a etiqueta das malas. Sim. Eu queria que você desse as dicas importantes para o nosso telespectador, para que eles realmente não caiam neste tipo de golpe. Porque hoje eu comentava até com ontem, aliás, eu comentava até com o Dr. Luciano Pérez, aqui, que falou de uma maneira bem fácil para todo mundo também, essas questões que envolvem. Hoje em dia, por exemplo, as malas, a grande maioria é fabricada na China. Poucas pessoas compram mala de grife e andam com essas malas no bagageiro da aeronave. As companhias aéreas hoje elas caíram muito o serviço de qualidade, né? A gente paga caro por um voo, mas a gente tem um serviço péssimo. Muitas vezes até a própria comissária não fala inglês e tem da empresa que fala que não é importante, né, falar inglês dentro do serviço ali. Queria que você falasse para a gente como que a gente pode se prevenir de um golpe como este, né? Temos 2 brasileiras que estão presas, detidas em Frankfurt, na Alemanha, e tem já relatos de mais 2 pessoas que estão dizendo que também passaram pelo mesmo problema de terem as etiquetas das malas trocadas. Essa questão de etiqueta de mala, gente, realmente é um problema. Tem muita gente, às vezes, que não confere, que a bagagem chega na esteira, a pessoa acha que a mala é parecida, não confere. Já escutei relatos de muitos problemas que isso acarreta. Então, a recomendação que eu sempre dou, tá? Uma coisa que eu particularmente faço, que eu gosto de falar. Fotografem a mala de vocês. Essa pode ser uma coisa que às vezes parece básica e boba, até você fala, nossa, Bruno, mas por que eu vou tirar uma foto da minha mala? É uma forma de você provar qual é a sua mala e o conteúdo que tinha da mala. Então, você vai fazer um monte de foto? Não, depois que a sua mala estiver pronta, você vai fazer uma foto dela aberta para você mostrar como ela estava e uma foto dela fechada para você mostrar um pouco dos detalhes de qual que é a sua mala, tá?
Segunda dica que eu normalmente dou e que eu gosto também de usar, capa para mala. É uma forma de identificar, não só de proteger, mas de identificar a mala e facilitar, porque se alguma pessoa quer fazer essa troca, quanto mais a gente dificultar o caminho dela, melhor. E hoje em dia, como a gente tem a maior parte das malas muito parecidas, essa questão de trocar, de você mudar alguma coisa, é muito mais fácil, né? Sem dúvida. Então, se a gente puder dificultar fazendo esse tipo de coisa, de colocar alguma etiqueta na mala, alguma dessas capas personalizadas, alguma coisa nessa linha, ou mesmo comprar uma mala diferente, em uma cor mais chamativa, alguma coisa assim, já ajuda muito nessa questão, né? Eu até comentei ontem aqui no programa e reforço, quando eu vou viajar, mesmo que minhas viagens são nacionais, eu sempre procuro colocar uma fita, alguma coisa diferente, coloco o cadeado e ainda pago um pouco a mais para passar naquele envelopamento plástico. Perfeito. Né? Porque isso, como você falou, é que nem você que está aí na sua casa. Se você deixar a porta da sua casa aberta, qualquer marginal vai entrar. Se você dificultar colocar um alarme, serviço de câmera, né? Isso já ajuda a inibir a ação do bandido. Se você facilita, ele vai na onde é mais fácil. Se você ficar andando na rua também com o celular, com a boca aberta, entendeu o que vai acontecer? O bandido vai lá e pega na sua mão, seja ele de bicicleta, seja ele de moto, do que for. Então você tem que pegar e fazer essa coisa. E essa história de fotografar é necessário com ela aberta, até por uma questão até de extravio. Sim, né? exato. Pra depois você falar, mostrar. olha, tem lá, tinha isso, porque a pessoa vai falar, não tinha. E até porque o reembolso das companhias aéreas é muito baixo. Dentro daquilo que você às vezes carrega. Tem gente que carrega calça de R$ 2.500 e às vezes só recebe da companhia aérea um valor de reembolso de R$ 400. Ou seja, o que tem dentro da mala vale muito mais. Até porque também tem a questão do sentimento que você colocou, você se programou para aquilo e termina desaparecendo. Outra coisa que eu acho que é bacana a gente falar, Bruna, é que infelizmente acho que a gente pode também falar um outro dia sobre a questão de como é esse serviço de malas no Brasil, né? Porque é uma tristeza. Uma tristeza. A gente investe R$800, R$1.000 e poucos num jogo de mala, para o cara quebrado. pegar e jogar assim, ó, pá! Entendeu? E aí quando você vai pegar a mala, o pé tá torto, não sei o quê. Por mais que você compre em outro lugar, a maioria é fabricada na China. Então, é muito parecido, isso que você falou da capa, é fantástico, você fazer um brasão lá da sua família, alguma coisa, manda bordar, não vai ficar pobre nem mais rico por causa disso, mas é importante falar. É importante, e é isso que você falou, eu gosto de pôr fitas também, às vezes você fala, Bru, eu não tenho agora como pôr uma capa, ou como comprar uma mala de uma cor, gente, fita da papelaria, isso eu particularmente mesmo, gosto, aquelas que pega rosa, lima, azul, mistura, tipo um carnaval. Exato, o Senhor do Bonfim mistura tudo, coloca ali e é super funcional, são coisas pequenas, mas que funcionam, sabe? E quando a gente fala dessa questão da mala, se a gente tem um advogado, eu tenho até um amigo que é advogado de seguro do viajante, depois a gente pode até marcar um programa para trazer, para ele vir aqui. E ele sempre me falou que, Bru, quando eles estragam a mala, ou mesmo se roubam, extraviam, e você vê que está faltando algum item, se você tem fotografado os itens, né, do que você está levando, a gente consegue abrir um processo e anexar isso. E aí a chance de reembolso é muito grande. Agora, se a gente não fotografou nada, como que você vai provar que você levava uma bolsa de R$1.000 se você não tem, né, como provar? Então, quanto mais a gente se prevenir, melhor, né? Uma outra coisa que dá para a gente colocar também na mala, que eu tenho usado e que eu gostei muito, é mais caro, mas é um investimento que eu acho que vale a pena, é o AirTag. Eu não sei se você já viu. Quem tem iPhone chama AirTag, que é um tagzinho, é tipo um rastreador. Para quem tem Samsung, tem um outro também, que eu não me lembro o nome agora, mas é o mesmo esquema. É um tag pequenininho que você põe numa capinha e põe dentro da mala. Eu sempre ponho numa necessaire e jogo dentro da mala. Pelo celular, a gente consegue rastrear nossa mala. Olha que coisa boa, minha gente! E a gente está falando de uma coisa que não está distante, está para todo mundo. Exato, então... Não importa se o seu é um iPhone ou se é um Android, há a possibilidade de você pegar e bloquear essa questão da marginalidade.
que quem previne tem mais chances de não ter dor de cabeça. Exato, e você vê, é um rastreador que custa em torno de uns R$ 300. Sim. É um investimento. Mas vale a pena. Mas vale, porque olha a dor de cabeça que isso tira. Então, mesmo a dor de cabeça, quando a gente está viajando, normalmente você chega no destino e você fica lá na esteira ansioso para saber se sua mala está vindo, porque a gente já fica pensando, será que extraviou? Será que perderam a mala? Onde será que foi parar? E é uma ansiedade, porque às vezes a esteira de bagagem demora para vir a mala. E aí você fica lá naquele estresse, né? Quando você tem isso, não, você já olha no celular e você fala, a mala tá aqui fora, então você tá tranquilo, né? Então, não só pela questão disso, de poderem roubar ou trocar etiqueta, mas de você provar, né? Se acontece qualquer coisa, você fala, eu tenho um rastreador e, minha mala tá aqui, não é essa, né? É isso mesmo. Bom, vou deixar um desafio para a Bruna Polo aqui no nosso programa, para daqui 15 dias, já que você falou de como levar o dinheiro, quais são as maneiras que o brasileiro tem que ter, né, se comportar para não ser assaltado, roubado na Europa. Legal. Eu acho bacana porque assim, a gente falou do dinheiro, mas também tem um comportamento nosso, porque tem alguns golpes que são aplicados em brasileiros na Europa. Sim. Então eu acho bacana e tem a ver com sua pauta também. Ai, adorei, já estou até com umas ideias aqui. Maravilha. Eu fico conversando e vou viajando também. Adorei. Bom, vou passar para você o contato da Bruna Polo, para você que tem uma pousada, um hotel, para você que quer encantar o seu cliente, o seu hóspede, é muito fácil. É só você marcar com ela, vai fazer toda a vistoria ali para entender um pouco mais do seu negócio e fazer com que esse negócio ele não fique às moscas, mas que tenha um entra e sai de clientes ali. Para isso, você pode falar com ela lá nas redes sociais e acompanhar os stories dela, as postagens no Bru_na Estrada, Bru_ na Estrada. Também o 0 Operadora 11 98924 7324. 0 Operadora 11 98924 7324, fabricadeencantamento.com, fabricadeencantamento.com. E para você também falar com ela é o contato @brunanaestrada.com.br, contato @brunanaestrada.com.br. Bruna, eu adoro te receber aqui no programa. É um prazer. Porque eu adoro essa coisa que é tão natural que funciona. Porque eu acredito que televisão tem que ser assim, natural. Sim, tem que ser espontâneo. Aí flui, e né? esse papo gostoso de viagem, quem não é? gosta? É uma delícia, né? É verdade. Obrigado, até daqui 15 dias. Obrigada, até. Beijo, gente. Obrigada. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de ter feito. Até já.